Oi, gente, retornamos aqui com mais um Resenha Pod. Eu sou Renata Souza, cria da favela da Maré, deputada estadual no Rio de Janeiro, a mais votada da história. E isso não é à toa, né? Isso é a partir das nossas lutas sociais no chão da favela, da periferia, com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com o movimento de axé. E hoje a gente tem muito axé aqui na nossa sala, no nosso debate. Nosso axé todo com o nosso querido babá Ivani dos Santos. Sua bênção, Ivani. Pai abençoe, estamos juntos. Esse dia é importante porque a gente entra aí, esse mês de abril, e a gente quer falar da nossa luta por políticas públicas para a superação da intolerância religiosa, do racismo religioso. E a gente tem uma lei importante no estado do Rio de Janeiro que criou o Abril Verde. É a Lei 9.301 de 2021, que é de nossa autoria, junto com todos os pais e mães de santo que construíram a possibilidade da gente pavimentar dentro da Assembleia Legislativa, que historicamente, apesar do Estado ser laico, historicamente é o lugar onde o fundamentalismo religioso tem a caneta na mão. Então a gente também está furando bolhas, não é mesmo, meu querido Ivani? E aí eu vou falar um pouquinho do nosso convidado. É babalaô, doutor em História Comparada pela UFRJ, também sou de lá, hein? Sei. Fiz o mestrado e o doutorado na UFRJ em Comunicação e Cultura. É reconhecido nacionalmente e internacionalmente pela luta antirracista e contra a intolerância religiosa. É fundador do CEAP, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, articulador e protagonista aí num trabalho muito importante, que é a Caminhada pela Liberdade Religiosa em Copacabana. E idealizou a série Resistência Negra, do Globoplay, que é muito importante, que tem trazido também para outro público um debate central. E Babá Ivani também se dedica à trajetória em defesa dos direitos humanos, focado na valorização da nossa cultura afro-brasileira. É isso? Isso, mas tem uma coisa que você falou que é uma identidade nossa. Diga-me. Primeiro que eu nasci na favela do Esqueleto, Opa! onde é o UERJ hoje, Aham. e aonde alguns moradores foram para Maré. Sim, Inclusive, quando eu fui muita. naquela atividade que a sua mãe estava, as pessoas Muita estavam lá, gente. algumas falaram comigo, foram para Maré, e outros para Vila Kennedy. Aham. Não, e essa história com a história das favelas do Rio de Janeiro conta a história do nosso povo, não é mesmo? Sim, e mais a mais, eu hoje moro na Mangueira. Né? Então, tem essa raiz e, no fundo, muito ligado a essas questões mais populares, né? Nosso lugar de pertença, de território, de moradia e de fé. Exatamente. E quando a gente fala de favela, a gente fala de identidade, né? Uma identidade que tentaram apagar de maneira pejorativa, criminalizando a nossa existência, o nosso corpo, a nossa cor, não é mesmo? E mais, já que estamos no Abril Verde, que trata das nossas tradições, pouca gente sabe que a primeira água de Oxalá feita no Rio de Janeiro foi feita na favela do Esqueleto. É mesmo? Olha só. Justamente na favela do Esqueleto. Primeira cerimônia de água de Oxalá. Poxa, maravilha, tá vendo? E é isso, o nosso Abril Verde, ele vem com homenagem ao orixá Ossan, né? Sem folhas não há orixá. E a gente sabe da importância de construir essas estratégias por dentro dos espaços de poder. Esses espaços que historicamente foi negado para nós. Povo negro, da favela e periferia, construção de bases sólidas para que a gente possa falar de fé sem essa lógica da intolerância, da discriminação, da inviabilização da fé do outro. Então o Abril Verde, ele traz essa perspectiva importante do Estado laico. E nesse sentido, é uma honra receber o senhor aqui no nosso Resenha Pod, porque é para nós essa referência negra, religiosa, de fé, mas que costurou a possibilidade da gente furar a bolha de um grupo específico. Então virou um ato interreligioso, ecumênico e que traz todas as outras religiões juntos, né? A caminhada, na verdade, ela é uma caminhada civil. Ela não é uma caminhada religiosa. Ela é de religiosos e não religiosos para uma agenda civil. Justamente para dialogar não só com a sociedade, mas com o Estado laico, que o Estado tem que ser laico. Eu nunca fui contra que uma pessoa religiosa concorresse à eleição, porque ela é cidadã. Ela Claro. tem o direito, como paga imposto, de concorrer à eleição. O que você não pode é transformar
o espaço público, né, do Estado, ou seja, do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, empuxadinho da sua fé. Uhum. E de conhecer que outras pessoas também têm fé, não como você acredita, da forma como você acredita, nem nos símbolos que você acredita, nem no seu Deus único, né? E entender que o Estado precisa lidar com todo mundo. Essa é a primeira coisa. E é muito interessante essa proposta do Abel Verde, dessa lei, porque ela mexe em coisa muito histórica, que as pessoas talvez não tenham nem consciência disso. Primeiro, esses saberes foram os primeiros saberes que cuidou da saúde da nossa população. Hã? Eu sempre brinco que antes do SUS de pobre era casa de santo. Com certeza. Quantas vezes minha mãe me levou na rezadeira, rezadeira, ali no terreiro. Aquelas práticas, aquela... né? Eu até brinco, até o dentista, né? Que era amarrar o barbante e puxar o dente. Né? Então, era preparada para tudo. E uma outra função de vida importante, as parteiras. Com certeza. Né? Porque não tinha maternidade para todo mundo. Então, era na casa de santo, aquela senhora, né? Que era ligada a essas tradições, ou mesmo alguns até a própria tradição indígena, porque tem muitas pessoas das comunidades que também vêm dessa tradição. Não era, na verdade, na igreja que você resolvia isso. Exatamente. Não era na igreja. Né? E se convivia nas comunidades de uma forma muito tranquila. Eu sempre digo isso, porque e essa questão da solidariedade do nosso povo, né, ela sempre foi muito forte nessas comunidades. Eu lembro que se você, na casa da vizinha, faltasse o sal, ela mandava buscar na sua casa o sal. Né? Às vezes elas brigavam, mas se tinha que estar sufoco na casa do lado, ela mandava levar o arroz lá. Ó, pega o arroz e leva lá para fulana. Cozinha né? o feijão, leva com o feijão seu gás, porque não tem gás. Então, a fé nunca foi o entrave nesse período, até os anos, digamos, 70, 80, né? Os anos 90 que você ganha uma força muito maior. Sim. Nunca foi problema de convivência. Mesmo as crianças que eram evangélicas, na hora do Corme Damião não tinha jeito, né? Se a mãe virava as costas, ia lá e comia o doce. Exatamente. Então, essa coisa de você tornar público uma atitude social, a intolerância religiosa, o racismo, o preconceito, né? Embora ela já existia dentro da igreja, mas ela não era uma atitude social. A questão é que ela virou uma atitude social e passou a ser uma prática agressiva. Exatamente. Que tem criado vários problemas de convivência, inclusive na própria família. Então, o Abel Verde sendo uma proposta a partir do Estado, do Legislativo, porque lei é lei. Claro. Né? Lei que não aconteça, mas se você amanhã não estiver naquela casa, estiver em outra, sim. Né? Que assim eu espero que um dia aconteça, né? Vamos aí, estamos batalhando. A lei está dada. Exatamente. Ou não é? A lei está dada. Essa lei vai continuar. É igual a contribuição que a Jurema Batista deu como deputada. Né? Sim. Igual a contribuição que o Marcelo Dias deu também como deputado. Os primeiros deputados negros. Né? E tem um que pouca gente fala que era evangélico e não tinha essa ideia. Que era o Zé Miguel. O Zé Miguel é o autor da lei do monumento a zumbi. Ele era batista. Ele era batista. Aquele monumento da Praça 11 é uma lei do Zé Miguel. Né? E ele era batista, lá da Zona Oeste. Sim. Então, era uma época muito importante que a fé não dividia. A fé não deixava você de ser um militante das causas sociais. Hoje é o contrário. Sim. Né? Então, acho que o Abel Verde, ele abre essa interlocução, e acho que você faz muito bem isso através do seu mandato, não só com a sociedade civil, mas também com as autoridades públicas. Eu sei que é uma briga do caramba, né? Aí na secretaria tal e fazer cumprir. Mas isso é muito bom. E o Abel Verde tem se alastrado no estado todo, né? Eu estive agora em Búzios, estava lá o povo falando do Abel Verde. Estava lá esse final de semana. Então, como é que virou um espaço de reflexão, de diálogo e de proposição até para o poder local? Então, é muito importante que todos da sociedade, em geral, né? Não só os religiosos. Eu sempre digo que, do ponto de vista da pertença religiosa, nós somos minoria. Do ponto de vista da religião. Né? A prática de fé. Sim. Ok? E só vamos conseguir avançar se a gente conseguir construir alianças consideráveis com setores que acreditam que o Estado é laico, que tem que preservar a democracia e as liberdades. Então eu sou um defensor desse diálogo da caminhada por conta disso. Não é fácil, porque
A caminhada é muito interessante, que nós chamamos todo mundo, mas 98% somos nós. Somos nós. E os outros vão lá, um é avergonhado, mas tem crescido o número de evangélicos, né? Presente na caminhada nos últimos anos. Mas o medo que o pessoal tinha de que achava que eles iam tomar a caminhada. Não vão tomar a caminhada, não vão. Mas eu acho que nós temos que ampliar, porque para a sociedade se abre um campo de debate muito forte e até em outros lugares que a gente nem pensa. É o caso da própria mídia. Né? Há setores de mídia que têm aberto um espaço considerável para esse tema. Sim, e é super importante porque a gente precisa dar visibilidade, né? Porque no final das contas, se você não faz esse diálogo, essa violência, em especial contra as religiões de matriz africana, elas se tornam cotidiana. E a gente tem visto com muita preocupação essa violência chegando ali nos pequenininhos, na escola. Então, vou pedir para a nossa equipe trazer um vídeo aqui sobre o caso da Vitória, de 5 anos, que entregou uma flor de Oxum para uma professora. Você traz o caso, por favor? Olha, gente, bem no dia da consciência negra, uma notícia super triste, né, de intolerância religiosa e contra uma criança de 5 anos. Aconteceu numa escola municipal em Santa Cruz, na Zona Oeste. Uma flor amarela, presente de uma criança de 5 anos à professora da escola. O gesto singelo da aluna foi uma forma de demonstrar apenas carinho. Minha filha deu a florzinha para ela, falou: tia, aqui a flor da Oxum. Só que a professora em si tomou um susto. O que ela disse? Que essa florzinha viria do diabo. Toda vez que ela vai pelo caminho, ela sempre pega a florzinha e leva para a tia. Nesse dia, ela voltou para casa transtornada. Oxum é uma orixá cultuada nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Segundo a tradição, é a energia das águas doces, a senhora da beleza, da fertilidade, do amor e da prosperidade. No sincretismo com o catolicismo, corresponde a Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Aparecida. No dia seguinte, eu fui buscar minha filha para tentar entender o que aconteceu. Aí ela pegou e falou assim: olha, mãezinha, na minha matriz, na minha tese, na tese dela, essas coisas tudo é do diabo. Aí eu falei para ela: não, olha, o Oxum não é o diabo. Procura entender, eu falei para ela, queria que ela entendesse o Oxum do jeito que a gente entende. Você, vou ensinar da criação do mundo para sua filha. Ela não está ali para ensinar a criação do mundo para minha filha. Ela está ali para educar, para poder passar o conteúdo escolar. O caso aconteceu no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Celso de Almeida Chaves, em Santa Cruz. Foi no dia 3 de novembro. Até hoje, sua filha não voltou à escola. Não voltou. A direção da escola sabe disso? Sabe, mas no momento não tomou. Depois de 16 dias que ela foi tomar uma iniciativa de entrar em contato com a gente para pedir para a gente aparecer à escola para conversar. Mas no momento ali, a atitude não teve nenhuma. A escola tem sido o terceiro lugar aonde essas coisas mais têm acontecido. Os dados estatísticos demonstram isso. Os professores talvez estão sendo capacitados a entender que eles não estão numa escola dominical, estão numa escola pública de um Estado laico. Uma educadora que ela idolatrava, que ela adorava, ela recebeu justamente o contrário. Essa noção de intolerância religiosa que sabemos que é crime, isso não pode mais acontecer. O caso foi registrado ontem na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD, como injúria por preconceito. Uma notícia como essa sendo veiculada justamente no Dia da Consciência Negra. A reflexão que isso traz. A gente tem que continuar ainda lutando, não pela consciência negra, mas pelo respeito à nossa diversidade e à cultura dos nossos ancestrais, que é muito importante para demarcar a cultura da sociedade brasileira. Isso não pode ficar assim, a voz da minha filha não pode ser calada. Porque se eu me calo hoje, amanhã acontece com outra família. Um caso extremamente violento, né? Para uma criança de 5 anos que tem uma florzinha. Olha que coisa mais Singela. linda e singela. Você entregar uma flor para uma pessoa já é um ato de amor, de carinho. E ela fala, é flor de Oxum. E a pessoa se negar a receber essa flor. E além de se negar, falar que é algo do diabo. Então a lógica da demonização das religiões de matriz africana com uma criança de 5 anos, né, que tá ali maravilhada. Inclusive eu atendi os pais da pequena Vitória em meu gabinete, justamente trazendo essa perspectiva também de pensarmos
em ações concretas a partir não só do poder legislativo, mas a partir da fiscalização dessas escolas, desses ambientes escolares que vão ter, inclusive, e tem projetos de lei nas casas legislativas para tornar o uso da Bíblia como algo obrigatório. Então é escandaloso essa lógica, não é mesmo? Justamente, veja bem. Eles não respeitam a Lei 10.639. É uma lei que não fala de religião. Ela foi capturada pelos religiosos. Ela é uma lei que fala de história e cultura. No entanto, eles dizem que é ensinar macumba. Tem nada a ver. Principalmente quando você fala de orixá, né? Eu nunca vi nenhum pai na escola reclamar que se ensinou o mito grego, né? A literatura, se fala tanto de mito grego que não é nada de cristão. Ninguém reclama. Mas esse fato, eu quero, antes de falar dele, lembrar o outro da Cailane. Né? Sim. Na Vila da Penha, uma menina de branco, quando é apedrejada. Então, isso não é um fato isolado, né? Os dados estatísticos têm demonstrado isso, né? Que a escola, que é um espaço de educação, tem sido o contrário. Né? Tem desrespeitado enormemente meninos que vão de guia, não pode de guia. Há um mês atrás a gente pegou 2 casos na mesma semana, né? Na escola, de problema na escola. Por quê? As pessoas confundem o espaço da educação como se fosse um espaço particular de religião. Alguns funcionários que faz concurso para o Estado laico, deveria então ser funcionário que deveria para o Estado laico, coloca a sua fé na frente. Foi o que aconteceu com essa menina. Sim. Esse caso não ficou silenciado porque eu conheço essa casa. E eles entraram em contato comigo, primeiramente. Né, o Fausto, lá do Mineiro Pau, em Santa Cruz. Sim. Que tem um projeto de educação dentro da casa. Lá tem um projeto de educação antirracista. Pouca gente conhece. Projeto nessa casa. E quando eles me ligaram, me mostraram o vídeo, aí eu pedi minha assessoria, vamos tornar público essa história. Porque é justamente nisso, né? Quem não lembra na sua infância, com a idade que tem, quem não pensou em pegar uma florzinha e levar para sua professora? Me diga que na família não teve uma experiência como essa. Eu pegava, Né? e eu tinha. Coincidentemente era uma flor amarela que eu levava. Quem porque... não pegava? Gente. Né? Eu pegava e levava. Até porque rosa não dá em tudo quanto é lugar, mas qualquer florzinha daquela simples, né? Sim. Ela dá. Então você vê a professora, além de tudo, é uma pessoa insensível. E um debate que tem que ter no campo da educação a escola não é a escola dominical. Embora a escola pública, por incrível que pareça, ela surge no mundo a partir da escola dominical luterana, né? Lá na Reforma Protestante, mas a escola não é do Estado laico. Sim. Então você não importa a religião, a fé que você tenha, mas você tem que ter o respeito a essa diversidade. E observe que isso não é só com quem é do candomblé. Você tem problema nas festas juninas hoje na escola. Sim. Né? Uma coisa é o aluno que não quer dançar quadrilha. Entendeu? Isso é uma coisa. Pode até preservar com o direito dele. Mas impedir que a escola faça a festa, e tem funcionários fazendo essa confusão. Sim. Coordenadores de escola, diretores de escola. E, por outro lado, tem professores que obrigam os seus alunos a rezar o versículo da Bíblia antes da aula. Então é uma confusão generalizada. Isso demonstra um pouco também, não só na escola, o debate que nós tivemos no Réveillon. Sim, com certeza. Porque o debate era muito simples, porque se você observar, primeiro eu fiz uma nota falando da pia batismal no Meia. Que você construiu uma pia batismal com dinheiro público numa praça pública. Certo. E eu pedi equidade. Dizer, tudo bem, ele quer fazer isso, mas para o Estado, sei lá, é que ele tem que fazer para os outros. Isso na Prefeitura do Rio, Prefeitura né? do Rio. Aí depois no Réveillon de novo, palco gospel. E eu dizia o seguinte, quer fazer, mas a coisa mais grave era o apagamento, né, racista da figura do Tata Tancredo e dos umbandistas na praia. Porque quem cria o Réveillon nos anos 50 é o Tata Tancredo. Essa forma que você conhece. Esse Réveillon que você conhece hoje, ele vem a partir de 90 do Meridian, da cascata de fogos do Meridian, e que expulsou o pessoal de Santa Praia. Mas uma coisa que nós fizemos junto, eu posso dizer que nós vimos que o seu mandato acompanhou bem o debate, a mobilização, a organização, né, da manifestação que fizemos lá na prefeitura, foi as conquistas que vieram a partir daí. O primeiro delas a caminhada já está no calendário oficial da cidade, que não estava antes. Na 19ª caminhada pela liberdade religiosa nunca teve, agora lá entrou. Né? A outra coisa vai ter o palco nosso.
Maravilha. Estou, inclusive, fazendo desenho do palco e tal. Está acertado que terá um palco. E nesse dia do palco nós vamos fazer um presente a Iemanjá, né? Que é para justamente trazer essa referência importante. Eu com certeza não sei que vai ter muita gente lá. Depois nós conseguimos a estátua do Tata Tancredo. Uma reivindicação nossa. A única disputa agora se vai ser ou no Estácio ou em Copacabana. Eu acho que tem que se levar para Copacabana. Sim. Né? E vai ter a estátua do Ogum, o monumento Ogum. Com José Júnior, né? José Júnior que Inclusive. vai apoiar financeiramente, né? Eu estou conversando com duas pessoas que estão fazendo o projeto, né? A ideia é inaugurar antes das eleições, que é um desejo do José Júnior, aqui na Praça 11. Né? Não vai ter dinheiro público, a gente só quer que dê o espaço público, Sim. que deveria ser assim, porque senão é que não temos dinheiro, né? Claro. Estamos fazendo isso. Imagina igrejas que são milionárias, né? E Criam templos. Ainda quer mais dinheiro Criam uma rua inteira. do poder público. Então, são conquistas muito importantes. Pela primeira vez também eles fizeram um edital colocando 17 milhões para políticas públicas estruturadas. Não vou entrar no mérito aqui do edital, porque eu não concordo com o que aconteceu ali, mas foram frutos foram respostas que tiveram que dar a partir dessa ação. E uma ação como essa, você Exatamente, né? Falar que o Rio de Janeiro, cidade negra, como assim se as religiões de matriz africana não estão sendo preservadas, construídas, reconhecidas, em especial na questão do Réveillon? Mas o senhor trouxe uma coisa que eu achei muito importante também, das religiões de matriz africana, foi o nosso primeiro SUS, né? SUS. E a gente viu o Conselho Nacional de Medicina reconhecendo como espaços de cura os terreiros, não é mesmo? E aqui a prefeitura não aceitou a legislação que fez. Né? Então, a nossa prefeitura aqui do Rio de Janeiro fala o Rio de Janeiro, cidade negra, mas tem muita resistência em reconhecer, por exemplo, os terreiros como espaço de cura, e foi por parte de luta concreta que se vai ter esse ano, né, no Réveillon, um palco para as religiões de matriz africana, né? A partir da mobilização popular. Exatamente. E também vão rever essa legislação, pela conversa que já tiveram conosco. Mas por que eu acredito que o Abril Verde é interessante? Porque é lei. Então, quando é lei, a gente tem que fazer cumprir a lei. Nem toda lei o pessoal cumpre, mas eu acho que o seu trabalho da sua equipe articulada com os religiosos tem mantido sempre essa mobilização. Porque se você não mobiliza e não tem pressão, não acontece. Exatamente. Foi o que aconteceu justamente a reação do essa gente. Né? Então, é muito importante que nós Só para lembrar, essa gente somos nós. Somos nós. Então, é muito interessante você observar, e quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, é que você não pode ficar calado. Né? Não pode ficar calado. Então, quando tem mobilização, tem pressão, o poder público, obviamente, ele tem que te ouvir. E quando tem parlamentar comprometido com a causa, uma coisa é o oportunismo eleitoreiro, outra coisa é a causa, são coisas diferentes. Né? Você faz a coisa andar. Eu sempre tenho dito para as pessoas que a causa sempre é maior do que uma pessoa. Com certeza. Né? Embora eu seja uma figura pública muito conhecida pela essa causa, mas não sou o dono da causa. A causa ela é muito maior. Então ela vai ter muitas outras pessoas, até no interior, né? Lá fazendo o seu trabalho. Mas é importante ocupar os espaços com pessoas que têm um compromisso com a causa. Na época da eleição, todo mundo aparece fazendo um discurso animado, tomando benção, né? Muito engraçado, né? Tem gente que toma benção, não tem nem muriçoca, como a gente diz no Candomblé, né? Na cabeça, mas toma benção que é uma beleza. Eu até brinco assim, quando eu vejo alguns candidatos, o pessoal falando, eu falei assim, você não percebe uma diferença. Eu falo que as pessoas me tomam a benção, entendeu? É diferente, né? Tem gente que vai lá e toma benção, entendeu? Mas toma de uma coisa muito artificial, né? Sim. Você vê que é um artificial muito grande. Não precisa disso para você mostrar que você é comprometido, cara. Eu não preciso entrar numa igreja e achar que eu vou pegar a hóstia e vou comer a hóstia. Eu estou desrespeitando quem é daquela fé. Eu posso até, quando chegar em São Jorge, eu vou a tudo quanto é igreja, né? Que tem a dupla pertença, né? Sim. Tem gente que está lá com São Jorge, mas a guia é do Ogum, entendeu? É a dupla pertença, mas você não precisa ir lá, porque todo mundo vê que é um artifício que não tem sentido. Então, no nosso caso, você não precisa se transvestir, né? De achar que é religioso, sem você ter o mínimo de vivência e compromisso com aquela religião. Basta você ser comprometido com a causa. O fato de você ser comprometido deve merecer todo o nosso respeito e o nosso carinho. Isso é óbvio. Agora, quando você fica uma coisa meio caricata, né? Tem coisas que são muito caricatas, né? Sim. Eu acho que isso acaba criando como um artificialismo, uma coisa muito falsa e acaba não ajudando a nossa causa. Super importante você trazer isso, Babá Ivani, porque
Nós, quando assumimos o primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a gente não tinha esse debate como uma bandeira do mandato. Nós fomos provocados pelos terreiros. Nós fomos provocados pelas casas de santo, inclusive num momento muito doloroso de invasões aos terreiros, né? Eu, à época, presidia a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos na Assembleia Legislativa e a provocação foi: vamos fazer uma audiência pública. Eu falei assim, vamos, mas vamos fazer no terreiro. E essa audiência foi realizada no terreiro de Mãe Beata. Exatamente. Então, tudo que decorreu desse debate foi a partir de audiência pública, pela primeira vez da história da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, realizada num terreiro. À época, o meu vice na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos é um católico, né? Que não aceitou que eu fizesse a audiência pública num terreiro. E eu falei assim, olha só, faremos. E o senhor está convidado. Convidado. Né? Porque é assim, não dá pra gente achar que a gente vai ficar encapsulado dentro de uma Assembleia Legislativa e essa casa que historicamente foi negada para nós, também não chegar nos terreiros, não chegar nos locais onde as pessoas também se sintam confortáveis de falar das suas dores, de falar das suas necessidades e demandas. Então ali começou o debate sobre o Abril Verde e se alastrou em diversas outras mas o que é importante, uma possibilidades. particularidade que as pessoas têm que entender. Eu sempre sou muito observador e às vezes muito crítico, né? Para falar da minha natureza. Mas é que você começou como presidente da Comissão de Direitos Humanos, depois trouxe para o seu mandato. Poderia ter ficado lá na Comissão de Direitos Humanos, ou não poderia? Claro. Não é verdade? Fica lá na Comissão de Direitos Humanos, outro que quiser que pegue, não vai. Não, você pegou e trouxe para o seu mandato. Sim. Isso tem que ser reconhecido por todos nós. Que você se comprometeu, de fato, com essa causa. Acolheu a todos. É à toa que o seu mandato faz todo ano, né, o Abril Verde e tal. Então, isso é importante ser notado, porque eu conheço muita coisa que as pessoas fazem. E lá tem uma comissão contra a discriminação, não sei o que e tal, né? Deveria ter feito esse trabalho lá. Né? Uma coisa é fazer audiência pública para poder ganhar palma. Outra coisa é ter compromisso em si. Então, acho que essa é uma particularidade no seu mandato e no seu perfil como parlamentar que tem que ser ressaltada por nós. Então, eu queria reforçar isso aqui. Muito quer dizer, ou obrigada. seja, é diferente. Eu estou te falando justamente isso. Uma coisa são pessoas que falam, são aliados táticos, né? Eu sou da velha escola da tática e da estratégia. Eu sou formado nessa escola. E você não, você virou uma aliada, acabou se transformando numa aliada estratégica dessa causa. São coisas diferentes. O tático é por motivos eleitorais. Sim. Nós temos, inclusive, pessoas que se dizem da religião e não têm esse compromisso, né, que você tem tido. Virou uma guerra no ano de eleição. O presente de Iemanjá virou uma guerra, né? Sim. Eu já vi candidatos nesse ano indo na frente da imagem de Iemanjá. Eu falei assim, ué, como Ele é mais assim? importante que Iemanjá. Então, é o seguinte, mas não, e mais, um desrespeito às lideranças, né, que inclusive organiza o presente. Porque quem percebe, né, mas o que eu digo, uma coisa era tão artificial que não cola. Sim. Porque se tu vai na frente, né, você foi na frente, o presente está atrás, né? Exato. Você esquece que o presente está em outro lugar. Então, se você tem reverência, você tem reverência ao presente. Claro. Não é a sua pessoa, nem a sua imagem. Então, eu tenho avaliado um pouco esse contexto, né, e observado as diferenças de alguns parlamentares, mesmo no campo progressista, são parlamentares importantes, claro que nós queremos todos no campo progressista, inegavelmente, mas quem pega essa causa como compromisso e continua levando, basta ver a representação da sua assessoria. Eu tenho visto isso o tempo todo. Né? Quem compõe, o que tem de macumbeiro nessa assessoria, né? O que tem de fio de conta não está no gibi. Né? Eu até vejo Sexta-feira que eu diga. Mas não quer dizer que se não tenha outros setores ali que estejam também né? Ali participando. Claro. Mas eu acho que o ideal é fazer essa observação sobre a sua atuação. É diferente. Né? Porque uma coisa, agora próximo das eleições, todo mundo vai fazer tudo, vai fazer, né? Praguinha, não sei o quê, papapá. Ainda mais porque essa causa, não parece não, mas ela tem alta. Se tem uma coisa que pode acontecer nessas eleições, ela ser a grande causa dessas eleições.
Ela pode, sempre as eleições tem uma causa que ela acaba virando a maior referência, né? Querendo ou não, até porque as pessoas querem, a sociedade quer dar certas respostas. Sim. Então eu tenho ouvido isso, tenho conversado com muita gente, especialista em comunicação, e tem me falado sobre isso. Então ela pode virar, e tu vai ver de tudo, né? Mas nós temos que estar muito atento. Venha de coração aberto que nós vamos aceitar, mas nós não podemos abrir mão daqueles que estão conosco nos momentos mais difíceis, né, na construção desse processo. E aí a gente falou muito do dinheiro público também sendo utilizado para fazer toda uma lógica de intolerância religiosa de maneira assim gritante. Tem um dos casos que foi muito temeroso aqui no Rio de Janeiro que a gente precisa mostrar. Então vou pedir aqui para nossa equipe para trazer o vídeo do Felipe Valadão, que em um evento da prefeitura de Itaboraí fez algo que é completamente inaceitável do ponto de vista do Estado laico. Tem um evento da Prefeitura de Itaboraí, serviu como palco para cenas de intolerância religiosa. Pedro Figueiredo vem chegando, vai conversar com a gente ao vivo. Pedro, boa tarde para você. Conta como é que foi. Itaboraí está completando 189 anos de emancipação. E a Prefeitura da cidade decidiu fazer uma série de shows para celebrar a data. Ontem ocorreu um deles, e foi um show com artistas e bandas evangélicas ali, de música gospel. Até aí não há problema nenhum. Esse show, inclusive, custou R$145 mil de dinheiro público. Mas, durante essa apresentação, o pastor Felipe Valadão fez a seguinte declaração que desrespeita religiões de matriz africana. Vamos ver. Você sabe o que fizeram aqui de ontem para hoje? O pessoal acordou aqui de ontem para hoje, tinha 4 despachos aqui na frente do palco. Avisa aí, ó, para esses endemoniados de Itaboraí, o tempo da bagunça espiritual acabou, meu filho. A igreja está na rua, a igreja está de pé, a igreja está de pé. Pode matar galinha, pode fazer farofa, pode fazer o que você quiser. Ainda digo mais, prepara para ver muito centro de umbanda sendo fechado na cidade. Eu declaro, vem um tempo aí, ó, Deus vai começar a salvar esses pais de santo que tem aqui na cidade. Você vai ver coisa que você nunca viu na vida. Chegou o tempo, Itaboraí. Aquele espírito maligno de roubalheira na política acabou. Eu volto. Obrigada, Pedro Assustador, Figueiredo. né? Ai, ai, ai. Assustador, mas a profecia dele aconteceu o contrário. Isso quase ninguém percebe. Qual é a igreja dele? Alagoinhas. Oi? A ladroinha? Alagoinhas, Alagoinhas. É porque a gente está falando, né? É a igreja que está no Banco Master. Exatamente. Entende? Esse senhor, a profecia dele aconteceu o contrário. E a igreja, a Lagoinha, fechou. Inclusive, um dos últimos cultos que viralizaram na internet foram os pastores pedindo perdão pelos seus pecados e se jogavam no chão, perdia perdão aos Mas seus ele fiéis. não foi lá. Mas ele é casado com a filha do grande sacerdote lá da Lagoinha. Exatamente. A família lá é Valadão e ele usa o nome Valadão. E aí é importante ter... Então tem que olhar isso. Uhum. A segunda questão importante desse caso é que ele, assim que isso repercutiu, ele entrou em contato com Kleber Lucas, solicitando um encontro comigo. Eu estava vindo de Barra do Piraí quando o Kleber me ligou, porque no domingo ia ter aquele ato lá em Itaboraí. Uhum. Um ato em Itaboraí. E nós íamos para lá para o ato, todos nós íamos para lá. E de manhã, domingo de manhã, antes de eu sair, o Zé Júlio me liga. Uhum. E pediu se eu podia encontrar com ele, que ele é vizinho do Zé Júnior, mora no condomínio do Zé Júnior, né? Aí em Niterói. Eu falei, sem problema nenhum, não tem nenhum problema de conversar com ninguém. Primeiro eu vou pro ato. Fui pro ato e tal, cheguei na casa do Zé Júnior, ele chegou lá para conversar comigo. Aí disse que não foi a intenção dele, não sei o que e tal. E queria um aspecto importante, viu, Belará? Isso pode se dizer o seguinte: esse é um caso tipo de racismo religioso. Esse caso é. Porque é o caso de um homem branco poderoso que ataca a pertença. Né? Esse caso não tem dúvida. Uhum. A gente pode classificar que esse caso é um caso de além de intolerância religiosa e de racismo religioso. Uhum. Porque a motivação dele, inclusive, é deste lugar. Né? Isso é um caso típico.
E aí ele foi conversar comigo. Aí tentou me convencer que ele não era daquilo, que não sei o quê, que era legal e tal. Mas o mais engraçado de tudo, que no final da conversa, ele pede que eu podia ir naquela noite na igreja dele. Aí eu falei pra ele assim, não, você não tá entendendo. Eu só vou na sua igreja, não tem nenhum problema de ir na sua igreja. Mas se você for primeiro em Itaboraí comigo, a gente fazer uma reunião com os religiosos numa casa de candomblé, você lá entrar lá e pedir desculpa. Ele fez? Não. Mas é um cara muito poderoso. É amigo do governador. Todo mundo achava que o processo dele não ia adiante. E demorou. Houve uma delegada no declarado de fato que peitou, acabou levando adiante, mas demorou. Tanto que o Ministério Público pediu para ser arquivado. E depois não foi adiante, porque há uma esfera da religião que a gente tem que observar o seguinte: você tem religiosos que atuam no executivo, no legislativo e no judiciário. Exatamente, estão com a caneta na mão. Estão com a caneta na mão. Então, se você não estiver atento, acaba não correndo. Mas esse caso dele específico, ele acabou sendo processado, né? Tem um processo de fato contra ele. Mas o que é importante dizer é justamente o seguinte: ele é tão ungido que a profecia dele aconteceu o contrário. Ou melhor, Deus o castigou. Né? Diferente do que ele pensava, que ele poderia fechar os terreiros de Itaboraí. Os castigou e castigou parte da sua igreja. Porque ele é da Igreja Lagoinha, que está hoje envolvida no caso de bilhões, não é milhões, no Banco Master. Então, observa bem, ele falou de corrupção. Ele fala de corrupção. Entende? E outra coisa que é mais importante, a igreja dele é uma igreja riquíssima aqui no Rio, aqui em Niterói. Não precisaria de dinheiro público. Ela não precisaria de dinheiro público. Mas eles buscam o dinheiro público, né, para fazer o que eles querem do ponto de vista do que mantém. Por quê? Porque a maioria deles são empresários do gospel. A maioria deles, eles não só são pastores, são empresários, lideranças empresariais. Sim. A mesma coisa no palco de Copacabana. Quem era o palco de Copacabana? Ligado à igreja do Malafaia, do pastor Malafaia. Por isso que ele me atacou, eu nem respondi. Então, quando você vai pegar onde tem essa relação dinheiro público, nenhum deles são pobres. Geralmente está ligado a outro tipo de interesse. São os mercadores da fé. Vamos falar. Nem diria isso. Eu diria no infringidor é isso. Mas eu até, para não atacar desse jeito, eu chamo a atenção, são enganadores da fé. São enganadores da fé. Porque, na verdade, eles enganam porque eles têm outros interesses comerciais que não têm a ver com a fé. Exatamente. Por isso que eu sigo na tese mercadores da fé, porque é isso, né? Como surge o Banco Master? Nada mais é do que uma pirâmide criada na Igreja Lagoinha, né? E aí a gente vê o Daniel Vorcaro, que tinha um programa de TV gospel, né? Um programa musical. Então ele começa a criar a relação de fé com os, com os evangélicos ali, a partir desse lugar. Então criou uma pirâmide e hoje o escândalo do Banco Master é o maior escândalo financeiro do Brasil. Então, assim, é um escândalo. E aí a gente vai ver quem são os amigos, né? A gente vai ver que quem usava o jatinho do Vorcaro para cima e para baixo era quem? Nicolas Ferreira, também um cara da Igreja Lagoinha. A gente vai ver a relação com o próprio governador Cláudio Castro, que foi cassado, que hoje está inelegível por 8 anos, que transformou o Rio de Janeiro num abismo orçamentário, político, social e econômico. Mas o que Cláudio Castro fez na sua gestão? Entregou mais de 1 bilhão da Previdência do Rio de Janeiro, ou seja, aposentados, pensionistas, inativos, se tornaram aí a moeda de troca com essa pirâmide financeira que representa o Banco Master. E, pasme o senhor, o Tribunal de Contas do Estado já tinha dado um alerta para o ex-governador Cláudio Castro de que não deveria aportar recursos da Previdência ali. E o que fez Cláudio Castro? Aportou. Então ele foi avisado. Então ele botou o dinheiro do povo do estado do Rio de Janeiro, sabendo que o povo do Rio de Janeiro nunca mais veria esse dinheiro. Mas é importante observar o seguinte: primeiro, que a gente não vai generalizar nunca, né?
Esse é um aspecto importante para nós. Não podemos achar, nós, todos os evangélicos agem assim. Não, mas, claro que mas não. há um ponto em comum entre eles importante. Você citado o governador. Você sabia que o governador ele é Cantor gospel. carismático e cantor gospel. Sim, sei bem. Da Igreja Católica. Sei Então, bem. veja bem. Então, observa que essas alianças na política, elas vêm um pouco ali sendo construídas a partir dos interesses de mercadológico. Exatamente. Por isso que eu digo que não é da fé, é do mercadológico. Porque a fé nós também temos. Porque a gente nunca pode achar que eles têm um monopólio da fé. Sim. Que isso é um erro. Né? Todos nós temos fé. Agora, quando você tem um poder mercadológico que utiliza a fé como ativo, né, para questão mercadológica e financeira, essa é a questão. E que se implica com a política. É, poder político, né? Poder Porque afinal político. de contas, o zap lá do pastor, fundamentalista religioso, é o que vai funcionar para a campanha política para esses Não, caras. e mais do que isso, se você der uma olhada das marchas para Jesus, as emendas parlamentares que entram nas prefeituras do interior, é impressionante. Eu sei que a minha tese de doutorado é sobre isso, né? Sim. Marchar não é caminhar, eu pesquiso essa área. Então, o que tem de dinheiro ali é imensuravelmente maior. E quando a gente pede equidade, que pela Constituição, você tem que proteger os menores, né? Sim. Entendeu? Então, você deveria ter protegido. Aí, agora mesmo lá na região dos lagos, falavam sobre isso. Não tem dinheiro para festa de Iemanjá. Quando tem como agora, né, deu 700 mil, aí achou que deu dinheiro pra caramba, né? Mas se você pegar ali os recursos que foi dado para Marcha para Jesus, para virada do não sei o quê, é muito maior. Sem dúvida. É muito maior. Então, o que a gente tem que observar é essa coisa mercadológica e política que usa a agenda moral, que é o que usa, Uni? A agenda moral. A agenda justamente que fala da questão da misoginia, da homofobia, entendeu? Da intolerância religiosa, do racismo, essa agenda que eles pegam. Exatamente. Isso é costume. E aí, aí pega a agenda da família também. E Então, fala entra assim, nisso. se você tem um filho que é homossexual ou uma filha lésbica, tá destruindo a sua família. Então, a lógica da moral da família deles, inclusive para defender essas mesmas famílias, utilizando aí toda essa lógica de destituição da humanidade do outro. Aí demonizar as religiões de matriz africana, demonizar quem tem a sua orientação sexual que seja diferente deles, ou às vezes nem é, né? Porque A gente tem vindo aí, teve um aí importante, foi pego com dinheiro e tem aí toda uma construção sobre ele. Quer dizer, essa falsa moral é que ela tem que ser debatida. Porque eu acho que nós nunca temos que ter medo de sentar na mesa e conversar. Eu sempre digo que ser adversário nunca foi problema para ninguém. Porque adversário você pode divergir de mim ou divergir de você, isso é comum no nosso campo, né? Ou no campo mesmo do outro lado. Agora, quando você usa essa coisa meio hipócrita, é meio hipócrita, né? Tanto que quando começou o debate sobre a escola de Niterói, eu chamei atenção sobre isso. Sim. Né? Todo mundo, a família, não sei quem, enlatada, e saiu. Aí quando você vê uma senadora que perseguiu as religiões de matriz africana na escola, que não podia adicionar a lei da 1939. Sim. O outro que disse, entendeu? Você observa a hipocrisia deles, né? O outro que não queria acabar com as escolas de samba, quando o prefeito do Rio. Exatamente. Agora quer acabar com as escolas de samba. Tirou toda a Aí agora, subvenção, falando que ia criar creches e não criou as creches. Olha só o tamanho da narrativa né, deles. Não, e a hipocrisia política desse é pior ainda. Nos bastidores, nas informações que a gente um pouco acaba tendo acesso, que ele foi na casa de um bicheiro, né, levado por uma pessoa quando ele era candidato a fazer a conversa, e depois abriu para ele falar na Liga. Entendeu? Ele foi falar na Liga, a Liga acabou apoiando ele, que é a contradição da Liga na época. Então, assim, eles não têm hipocrisia, não tem nenhum caráter na hora de chegar ao poder e falar o que eles querem fazer. E aí depois, publicamente, faz o discurso da moralidade. Né? A moralidade. Então, eu acho que esse debate, nós, que somos as maiores vítimas né, dessa ação deles, porque isso coesiona o campo deles, né? Você contra a religião de matriz africana, você contra uma agenda misógina deles, né, homofóbica, isso unifica eles, pela questão moral. Sim. Mas nós temos que nos preparar para fazer o debate com firmeza e tranquilidade, sem medo. Com certeza. Nós não temos que ter medo de fazer esse debate. E toda vez que eles vêm por esse debate conosco, eles perdem o debate. Isso é óbvio. Né? Não tem como sustentar eles o falam nível de sozinhos violência pelas que eles redes, fazem. mas eles nem sempre aceitam debate. Eles não aceitam debate, eles gostam de falar sozinho.
Mas eu acho que o debate ele é importante porque o que está em jogo para nós é a democracia, o Estado laico e a liberdade. E observa que, ao manter isso, a gente deixa até o direito deles existirem e falar as bobagens que eles falam. Nós não somos contra. Enquanto eles querem o contrário, capturar o Estado para uma visão religiosa de fazer os nossos apagamentos, né? Nós somos o contrário, lutamos para manter que eles continuem tendo com a ideia que eles têm e vamos combater as suas ideias. Não é combater as pessoas, mas a ideia que elas têm que é nociva para a sociedade. Não, excelente a sua reflexão, em especial quando a gente olha o quanto que o Estado pode se transformar num Estado quase que teocrático, quando o fundamentalismo religioso está com essa caneta na mão e define para onde que vai o orçamento. Por isso que quando a gente está disputando orçamento, a gente quer que ele seja igualitário. Né? Se tem para a Marcha para Jesus, eu quero também orçamento para a marcha de combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso. Né? Se tem o palco gospel, tem que ter o palco do axé. Não é possível que a gente ache que é natural. E eu vi, inclusive, diante desse debate, coisa assim, mas tem samba. Não tem nada a ver com a outra. Olha isso! Então, assim, ainda reduz o que na realidade, a história, né, a cultura, a arte, a gastronomia das nossas matrizes africanas. E o contrário, né? O samba nasce como uma expressão de resistência nossa, com o apoio dos sacerdotes e sacerdotisa. É verdade que o samba mantém nossa tradição viva de uma certa forma, né? É na escola de samba que aparecem os nossos enredos, né? É um momento muito importante para nós, mas não é a mesma coisa. Claro que não. Então, quando, até na conversa com o prefeito, ele falou sobre isso. Não, eu não sabia que não era, mas não é. Tem que entender o seguinte, tem a música religiosa. A música religiosa não basta botar o chapéuzinho, o Panamá e achar que é o chapéu do malandro. E eu falo mais ainda. A música gospel é uma música religiosa. Essa que é a questão. Exatamente. Ela é uma música religiosa. Então, se você está tratando de música religiosa, nós queremos a nossa música religiosa. Pronto. É isso que nós queremos. Quero Aurei e tantos outros maravilhosos. Com certeza no estarão. palco. Rita Ribeiro. Nossa. A Rita é incrível, né? Parceira. Então, Ivani, o que a gente está falando aqui é basicamente aquilo que se espera do Estado laico. A possibilidade de divisão igualitária das políticas públicas, do orçamento público, mais uma especificidade que é a gente combater por dentro do Estado, porque quando a gente fala do racismo religioso, da intolerância religiosa, praticada, seja num grande palco como esse, mas dentro da escola, né? Eu peguei um dos casos que eu peguei também, e que nós estamos acompanhando, de uma criança que tem um nome em Yorubá. Sim. E aí acaba que o nome dele já é ligado à religião de matriz africana, as outras crianças sabem, e já começa a fazer vários apelidos. E a escola e a criança denunciando para a escola que estava acontecendo isso. É um bulizinho aqui, um bulizinho ali que deixa passar. A escola só foi dar atenção a esse menino quando ele deu um tapa. Sim. Aí ele virou um problema, porque ele reagiu à violência que ele está sofrendo o ano todo. Conclusão, ele não quer mais voltar para a escola. E não quer que o nome dele, em Yorubá, seja colocado na lista de chamada. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Porque fosse o nome dele, não preconceito. Exatamente. Então, assim, a gente tem esses debates, a gente tá fazendo debate também com a Secretaria de Educação com relação às crianças iniciadas, com relação à alimentação, que é algo central, você imagina, né? Com relação às especificidades dessas crianças nas escolas, enfim. A gente tem que combater isso daí. E amplia com os muçulmanos, que os muçulmanos também tem restrição alimentar. Sim. Né, na escola. Agora, é interessante, eu tenho um neto que nasceu recentemente, tem 2 meses, né? Que chama-se Fadele Guiemin, tirado pelo oráculo de Ifá, o nome dele, né? Quer dizer, Ifá entrou na minha casa e Ogum me acolheu. Tu imagina o que vai ser da escola. Mas os pais estão preparados e eu também. Mas o que é importante, Renata? Esse mês agora que vai entrar e o seu projeto, o seu trabalho, e que eu acho que tem que acrescentar mais uma coisa. Na sua fala você traz isso um pouco subliminarmente. A ONU acabou de aprovar a escravidão como um crime, maior crime da humanidade. Maior crime da humanidade.
né? Isso. Que até então foi escondida que não fosse assim. Sim. Não, escondida. Agora a ONU reconhece isso. Apesar das abstenções, dos votos contrários, reconheceu. E aí tem um dado importante, né? Que é reparações. Sim. Então, na verdade, o Estado brasileiro nunca nos reparou. Né? Então agora tem que tratar E disso ainda tem concretamente. gente que desavergonhadamente vai dizer que a lei de cotas não é isso que é reparação, não. né? Aí é um passo importante. Ali né? são Eu políticas lutei muito pela lei de- afirmativas que está em outro reparações lugar. é orçamento. Reparação É quer dizer, grana. no orçamento você tem que dizer que tipo de orçamento você tem para as Exatamente. políticas públicas, né, direcionada. Não é para a turma que, né, direcionado. Então, esse é um debate que vai começar a crescer no Brasil muito forte. Que reparações, ela começa no Brasil um debate feito a partir do Fernando Conceição, de uma forma muito inusitada, que é jornalista igual a você. Fernando Conceição hoje é professor da UFBA. Ele vai estudar na USP, fazer o doutorado dele, aproveitou o dia da pendura, e aí ele vai no hotel mais chique de São Paulo, leva uma turma e resolve não pagar a conta. Sim. Que ele disse que era reparações. Nenhum de nós entendemos aquilo. E ele tinha uma matemática, né, que ele fez, o quanto o Estado deveria a cada uma pessoa, né, de dinheiro. Era um pau do caramba na época, mas depois, inegavelmente, o Iedo Ferreira, que é militante nosso há muito tempo, com seus 90 anos hoje, né, e a Ruth Pinheiro, não só fizeram debates internos no Brasil, como foram para debates internacionais. E, ultimamente, agora, essa resolução ela ganhou força a partir do 9º Congresso Pan-Africano que aconteceu na cidade de Togo, lá em Lomé, no Togo, na capital do Lomé, e onde foi costurada, né, com todos os africanos, os afrodescendentes que estavam lá, essa possibilidade. Depois houve um grupo de estudo em Gana, agora recentemente, que preparou para Gana apresentar essa medida. Certo. Estou recebendo agora o ministro das Relações Exteriores do Togo, Robert, que vai vir no dia 8, Opa. lá no CEAP. Você está convidado a almoçar com Opa. ele lá. Nós vamos ter uma atividade com ele. Depois ele vai fazer uma conferência na UFRJ, lá no IFIX, né, onde eu dou aula. Então isso ganhou força, está ganhando muita força. Então, tratar das reparações, que antes não era, né? Você tem um grupo que recebeu reparações nem por 4 anos, não estou dizendo da atrocidade que foi, né? Mas foi 4 anos do período da história, né? Que é a questão do Holocausto, Sim. a guerra da Alemanha, foi mais do que isso. Você imagina 350 anos. Nossa. Como é que você não considera isso, ainda mais no Brasil, como uma coisa séria e grave, né, dentro da sociedade brasileira? Então esse debate vai crescer agora, que a ONU já reconheceu. Pode ser como todas as outras coisas que acontecem, que às vezes é aprovada, mas aí os grandes interesses econômicos acabam não colocando no sério, mas o movimento acaba carregando. Então acho que ganhou um debate importante, que é isso que você está falando. Quer dizer, e por outro lado, não é igualdade, é equânime, é diferente de igualdade. Equânime é quando você trata o desigual de forma desigual. Exatamente. Né, para que ele possa, então, ter minimamente igualdade, reparar. para poder ele poder ter igualdade. Então o debate da reparação vai estar nesse debate. Eu acredito que é um debate forte. Vai ser um debate muito importante que vai começar a ser feito. Quer dizer, já existe, né? Porque sempre é o movimento social que leva as causas, né? A reparação foi a mesma coisa. A São Avião foi a mesma coisa. Todo mundo era contra, era uma briga do caramba. Nossa. Né? E acabou se consolidando. Então, acho que agora tem mais um passo importante que foi dado a partir da semana passada e que serve um pouco para esse debate que você está trazendo, né? E o que vai ser importante discutir no orçamento, né? Quer dizer, ou seja, no orçamento do Estado, você vai ter o Fundo Estadual de Reparações, quer dizer, como é que vai ser esse debate? Pô, a gente já pode, a gente já vai fazer, a gente já vai escrever isso para amanhã, entregar na ALERJ, um fundo estadual de reparação. Estou te dando a dica. Ótimo. É amanhã, a gente já vai entrar na Assembleia Legislativa com a construção desse fundo. Desse fundo, eu acho que tem que ter o Fundo Estadual de Reparações. Ainda mais aqui, que foi um centro importante, né, de recebimento do tráfico, e aonde muitas empresas centenárias que estão aqui lucraram com o tráfico. Né? Exatamente. Tem um caso inclusive do Banco do Brasil. Né? E a Caixa Econômica é diferente. A Caixa Econômica ela não lucrou com o tráfico, mas ela é construída a partir da Caixa de Pecúlio. E as famílias dos escravizados. Ela surge como, na verdade, uma Caixa de Pecúlio dos escravizados. Porque eles queriam botar o dinheiro em algum lugar e criaram a Caixa para isso. Exatamente. Ou que a gente sabe disso. A primeira agência dela, inclusive, é na 28 de setembro.
setembro. Olha só. A 28 de setembro, o que que é? É a data da Lei do Ventre Livre, é do Lei do Sexagenário, porque sabe aquela avenida ali tem a ver com isso. Então eu acho que tem o seu mandato. Mas pode é Vila Isabel por causa dela, mas da Princesa Isabel. Mas a 28 de setembro é por causa da Lei do Ventre Livre. Sim. Ali, o João Alfredo, aquela escola que está ali, é a primeira escola que vai receber aqueles que o Estado teria que indenizar para poder ficar. Está lá aquela escola. Curiosamente, hoje ali está a Maria Filipa. Sim. Né, que a minha filha é diretora lá, uma das minhas filhas é diretora da Maria Filipa. Então ali uma história muito interessante. Uma escola você não super importante não leva aqui. em conta. Então acho que o seu mandato a apresentar esse fundo estadual vai ser um passo considerável. Pronto, já saímos daqui já com uma nova pro debate pública. Então, pro debate que está se estabelecendo agora. Pronto, adorei. Em vez de botar dinheiro para comprar caveirão, né? Exatamente. Coloca dinheiro para educação, para cultura e tal, e para porque incentivar. o dinheiro para caveirão é o dobro do que tem para educação e para saúde, inclusive. E observe que o caveirão é uma invenção na África do Sul. Com o Yellow Mellow. Da lei do apartheid. O Yellow Mellow. Só que o caveirão lá era amarelo. Sem questionar, mas era o espírito era esse, né? Exatamente. E agora virou essa coisa aí. Exatamente. Né, que todo mundo... Eu não sou contra que se você combata a criminalidade. Eu não sou contra. Acho que tem que combater a criminalidade, sim. Mas não pode achar que tudo quanto é favelado é criminoso. São coisas diferentes. São cidadãos e merecem cidadão de respeito. São criminosos, né? Acho que essa essa é lógica... que não dá para concordar com isso. Não dá mesmo. E, Ivani, super importante o papo que a gente teve aqui hoje. É esse alerta com relação ao maior crime contra a humanidade no mundo. Foi exatamente a escravização dos corpos negros. E a gente vai trabalhar isso numa próxima... Resenha Pode. Inclusive, você falou aí da escola Maria Filipa. A gente tem aqui, a próxima convidada vai ser a Bárbara Carini. Exatamente, a nossa intelectual diferentona, que traz esse debate com muita propriedade com relação à educação antirracista. Eu vou te dar um spoiler, então. Então, diga-me. Eu farei a apresentação do filho dela para IFA agora, no aniversário dele. Axé! Raro! Lindíssimo, raro. Então, Ivani, eu quero agradecer a possibilidade de estar conversando com o senhor, com essa qualidade também, com essa inspiração que o senhor é também para a luta que segue, né? Por isso eu quero te presentear aqui com o nosso Resenha Pode, essa canequinha aí para o senhor, que é um presente singelo do nosso Resenha Pode, mas entender, né, que o Estado é laico e a luta por políticas públicas para a superação das desigualdades, em especial as desigualdades de raça, as desigualdades de classe, né? Porque muitas vezes quando a gente fala que estamos aqui lutando para a superação das desigualdades, as pessoas, mas você está falando de raça, isso é identitarismo. Não, a gente precisa falar que hoje o debate de gênero e raça estão intimamente imbricados na superação dessa sociedade classista que olha para homens negros, mulheres negras como se fossem subalternos, como se fossem corpos matáveis, na lógica também do próprio poder público. Então, Babá Ivani, eu quero agradecer demais a sua participação no dia de hoje, dizer para quem assiste o Resenha Pode que já vem mais novidades por aí e nós vamos continuar divulgando a nossa luta por garantia dos direitos dos terreiros e o enfrentamento à intolerância religiosa, ao racismo religioso. E vamos também na nossa campanha, quem é de axé não bate em mulher. Um debate central para que a gente possa construir também a possibilidade das nossas mulheres terem vida em plenitude nessa sociedade machista, misógina e patriarcal, tão desigual. E acho tão importante, né? Primeiro eu quero dizer para vocês não me convidam, vocês convocam, né? Eu costumo dizer que onde tem macumbeiro, preto e tal, quando me chamam, me convocam. Eu sou comprometido com a causa. E essa sua campanha ela é muito bom, porque ela pode servir de exemplo, porque hoje o lugar que mais maltrata a mulher é nas igrejas. Então quem sabe que isso leva os pastores a fazer uma campanha pastores e pastoras, né? Fazer uma campanha muito nessa direção, porque eles desrespeitam o tempo todo, né? Inclusive diz que Jesus vai intervir para ele parar de bater nela.
fala que não é para terminar o casamento. O Estado porque... estatístico tem mostrado isso. Então, não tem como fugir, isso. né? Já tem pessoas nesse campo falando sobre isso. A sociedade, a religião, ela não está fora da sociedade. Com então certeza. você tem, não adianta dizer que você, né, é os escolhidos, entendeu? Não tem esse papo, né? Porque lá para ele todo mundo é escolhido, né? Mas eu acho que trazer o debate daquilo que nos aflige, né, o preconceito, a discriminação, o racismo, né, a intolerância religiosa, a misoginia, a homofobia, aflige a todos nós, todos. Porque se você tem família e você inflige uma dor na família do outro, você está escutando a da família do outro. Sem dúvida. Né? Não é? Essa que é a questão séria. Então você tem que tratar as pessoas com equidade, com respeito, com carinho, com solidariedade, que essa é a verdadeira posição de um religioso. Né? O religioso ele tem que acolher, ele não tem que ser preconceituoso, ele precisa acolher. Então, se ele não acolhe, ele é preconceituoso, ele não acolhe. Se ele é racista, ele não acolhe. Se ele é misógino, ele não acolhe. Se ele é homofóbico, é pior ainda. Né? Então, isso abominável são essas questões. Depois do debate do identitarismo, nós temos que assumir, eu tenho uma identidade. E assumo com tranquilidade, que também há setores nossos progressistas que cometeram um erro de fazer o debate, achar que só a questão econômica resolve. Ela é importante, mas ela não é tudo. Sim. Porque você tem gênero, você tem raça, tem uma série de coisas imbricadas que tem que ser levado em consideração na construção da sociedade que nós vivemos. Sem dúvida nenhuma. Então, convocadíssimos e você também está convocado para a nossa campanha. Quem é de axé não bate em mulher. E sigamos juntos pela vida do nosso povo negro, pela vida das nossas mulheres, pela vida do nosso povo favelado. Obrigada, Ivani. Um beijo grande. Resenha pode. Da próxima vez a gente se encontra por aqui.